Os demônios geralmente eram excelentes em persuasão. Suas línguas afiadas pareciam estar cobertas de mel e veneno, até capazes de convencer o mais puro dos paladinos. Baal Zephon era evidentemente ainda mais brilhante que o normal. Embora ele não tivesse dito nada e apenas bufasse, ainda assim contava muita coisa a Leilin. Pense nisso. Aslo, que tem sido tão ganancioso, invejoso e tolo para impedir que todos os seus subalternos avancem. Em comparação, Lord Baal Zephon é benevolente, generoso e bondoso. A resposta não é óbvia. Tais eram os pensamentos que Leilin deveria ser tentado. Pior ainda, os demônios já tinham um ódio arraigado por seus superiores. Seria estranho se Leilin não fosse afetada. Meu senhor quer dizer, você quer que eu comece uma rebelião? A voz de Leilin era tão rouca quanto um andarilho prestes a morrer de sede no deserto. Verdade seja dita, ele planejou ficar do lado do escuro 8 de qualquer maneira e ver o que o Supremo dos 9 Infernos estava aprontando. Inesperadamente, Baal Zephon chegou até ele sozinho. Não. Isso é apenas uma insurreição, uma luta contra a injustiça. Baal Zephon girou os dedos. Acredite em mim. Uma vez que você se juntar a nós, Lord Asmodeus definitivamente lhe dará uma posição adequada. Ou ele poderia pessoalmente supervisionar sua promoção. Tornar-se um pit ladrão definitivamente não será apenas um sonho. Enquanto Asmodeus era apenas o Supremo dos 9 Infernos, seu título ainda era muito útil. Além disso, seu poder ainda era maior do que o dos 8 arquidíopes restantes. Senhor Asmodeus, a voz de Leilin tremeu e seus olhos brilharam com fervor e um olhar firme. Nesse caso, ofereço minha lealdade a você, Lord Baal Zephon. No exato momento em que Leilin declarou sua fidelidade, de repente sentiu a descida da força de origem de Baator. Transformou-se em uma ligação poderosa, preparada para imprimir um meio de comunicação entre os dois. Foi extremamente difícil para um diabo desistir de um contrato. É claro que brincar com jogos de palavras maliciosos era uma tática comum. Diabos não calunia aqueles que tiveram sucesso em enganar os outros, em vez de ridicularizar os perdedores por serem estúpidos. Boa. Assine este contrato e aceitarei sua lealdade. Baal Zephon estava obviamente preparado e um contrato verificado pela força de origem apareceu na frente de Leilin. A fosforescência verde brilhou no papel de pergaminho amarelado, formando um grande número de condições. Ainda assim, isso foi conciso para um demônio. Deste aspecto, Baal Zephon parecia bastante sincero e não havia feito nenhuma armadilha na escolha das palavras. Um demônio só pode ser leal a um superior. Uma vez que 2 juramentos de lealdade são jurados, a próxima promoção se tornará caótica. Uma escolha terá que ser feita entre os dois, e um precisa ser eliminado. Leilin riu para dentro. Se ele fosse realmente leiciano, ele não teria como escolher agora. Enquanto Baal Zephon fazia as coisas parecerem agradáveis, ele poderia muito bem se tornar hostil imediatamente se Leilin tivesse alguma ideia de rejeitá-lo. Infelizmente, a pessoa que Baal Zephon estava enfrentando agora era Leilin. Leilin, que com sua autoridade de um Archdevil, o superou muito. Um contrato tão frouxo. Lord Baal Zephon, sua tolerância e benevolência são bem conhecidas mesmo no plano material principal. O demônio cornudo agora parecia tão emotivo que não conseguia se controlar, tremendo ao estender a mão direita. Aiship, comece a interferência. Leilin comandou em segredo. Bip. Missão estabelecida. A autoridade do host excede em muito o alvo, diminuindo o sentido da força de origem do alvo. Interferência em andamento. O Aiship entoou lealmente. No momento em que o dedo de Leilin tocou o pedaço de pergaminho de papel, talvez em 1/1000º de segundo, ocorreu uma mudança surpreendente. Outro pedaço de pergaminho que parecia exatamente o mesmo apareceu, substituindo o conteúdo do contrato original. Ainda era uma promessa de lealdade, mas a punição era muito mais severa.
O mestre e o criado haviam mudado de lugar, e Baal Zephon prometeria agora sua lealdade a Lei Lin. Dado que Lei Lin excedia em muito Baal Zephon em autoridade, o diabo não notou nada de errado com o contrato. Baal Zephon também podia sentir um fio de lealdade desse leiciano. Uma autoridade que superou a de Baal Zephon, bem como as poderosas habilidades do I-Shape, permitiu que um substituto substituísse o original em um instante, completando um feito magnífico nos 9 infernos. O que o I-Shape formou-se imediatamente escondido no pergaminho original, e tudo que Baal Zephon viu foi o diabo com chifres assinando seu nome com o dedo indicador direito. Boa! Você fez a escolha certa. Baal Zephon assentiu com satisfação. Depois de sentir o fio de lealdade feito de força de origem, ele olhou para o papel manteiga. Não houve alterações na fosforescência verde das letras, exceto pela assinatura no canto inferior direito. Estranho, porque de repente eu senti medo. Baal Zephon balançou a cabeça e jogou esse pensamento para fora de sua mente. Depois de averiguar que esse era o contrato que ele havia criado, ele entrou em seu nome na posição de superior. Um nome verdadeiro vermelho sangue se formou no papel e rapidamente se queimou. Uma marca verde fosforescente desapareceu em cada um dos peitos de Lei Lin e Baal Zephon. BIP. Contrato de fidelidade obtido. Alvo: Baal Zephon do Escuro 8. Nota: a Target assinou um contrato com outro superior. Se as ordens do anfitrião colidirem com as de Osmodeus, há 50% de chance de que Baal Zephon te cresça confuso. Boa! Continue encobrindo. Lei Lin agora se tornara superior a Baal Zephon e, como arquidéfilo, era fácil para ele cobrir uma parte de seus sentidos. Baal Zephon obteve um fio simulado de lealdade e ficou extremamente satisfeito. Muito bom. Diga-me, Leiciano, por que você está aqui em Avernos? Os superiores eram o que os demônios mais temiam. Baal Zephon agora acreditava que ele tinha controle total sobre o diabo na frente dele. Se não fosse por esse diabo por ainda ter seus usos, ele teria abandonado há muito tempo sua falsa pretensão e o interrogado apropriadamente. Essa mudança repentina fez com que Leiciano sentisse uma sensação de mau presságio. Eu obtive uma ordem do Lord Aslock para procurar por... A voz de Lei Lin mostrou seu medo, e ele se encolheu de volta. Procurar por quê? Fique claro. Você quer que eu o rebaixe para o mais humilde núperbo? A respiração de Baal Zephon começou a ficar áspera, e Lei Lin podia sentir as intensas emoções em sua mente. Lei Lin fingiu não conseguir olhar para Baal Zephon, cerrando os dentes enquanto dizia: Aslock ordenou que eu procurasse todos os vestígios do Archdevildes, Beelzebul. Beelzebul. Ele realmente desapareceu. Baal Zephon agarrou o braço de Lei Lin, os olhos brilhando. Sim. Até mesmo o Lord Aslock não tem nenhuma notícia sobre ele. Lei Lin agora parecia estar com medo de estúpido. Então a informação estava certa. Um Archdevil desapareceu. Que coisa maravilhosa. Baal Zephon riu loucamente e finalmente se acalmou. Boa. Diga-me tudo o que sabe e não se segure, senão... Um bom tempo depois, um demônio com chifres saiu da torre de bronze, parecendo perdido. Entendo. Então Asmodeus finalmente não consegue mais aguentar, e ele quer agir. Lei Lin era na verdade o que planejava aqui. Ele deixou escapar uma grande quantidade de informações falsas agora, e Baal Zephon tinha baixado a guarda contra ele para revelar algumas informações também. Ele planeja que um dos Dark Eagle assuma o senhorio e se torne um Archdevil. Lei Lin acariciou o queixo dele. Isso não parece ser algo que Asmodeus faria, mas essa é uma tentação tão grande que o Oito das Trevas não considera o perigo. Com base no que Baal Zephon havia revelado, Asmodeus finalmente resolveu cuidar dessa confusão e conseguir que um dos Dark Eagle assumisse diz. Mas a posição do Lorde do Inferno estava vazia há muito tempo. Aquele era um lugar vazio para ser um Archdevil de Baator, representando o auge do poder de Baator. Ele parecia depender dos méritos do Escuro 8, incluindo lidar com os demônios,
expandir Avernus e assim por diante. Foi por isso que o Escuro 8 preparou uma armadilha sem hesitação, acabando com o exército de demônios. Os Pit Fiends, deslumbrados com o senhorio, iriam atacar tudo para expandir os territórios de Avernus. Quando isso aconteceu, uma mera localização estratégica, a Cidadela de Bronze, não era tão importante. A fim de obter a aprovação e ajuda de Tiamat, o Darkgate não hesitou em desistir do lugar. Afinal, o dragão cromático ainda era um dos seus aliados, e havia muitos outros lugares no primeiro inferno que eles poderiam atacar. A armadilha na Cidadela de Bronze seria a última vez que o Escuro 8 trabalhava em conjunto. Em seguida, eles iriam sozinhos, na esperança de obter méritos suficientes para serem reconhecidos por Asmodeus. Todos eles queriam se tornar o Arquidélio de Dis. Infelizmente, esta é apenas uma armadilha enorme. Sem a autoridade sendo transferida e agora que eles não podem se apossar de Belzebu, Asmodeus os nomeando para o posto realmente faria alguma coisa?